A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando a todos agora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista de Jovens e Adulto, edição 81. Título central da lição desse trimestre, segundo trimestre, Atos da Igreja Primitiva. Estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Autor da revista é o pastor Eric Mendonça. Nós iremos estudar, na verdade, a lição 3, né? E nós estaremos orando e agradecendo a Deus agora por tudo que o Senhor tem feito e mais esse estudo, né? Senhor Deus, Senhor nosso bendito e eterno Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de fazer esse estudo, essa videoaula, que seja para a edificação da tua igreja, Senhor. Abençoa cada um daqueles que ouvirão esse estudo e que possamos aprender cada dia mais. Então, irmãos, peço que os irmãos abram, né, na verdade, no livro de Atos, o livro que nós estamos estudando, Atos dos Apóstolos, ou Ato do Espírito, né? Na verdade, é o Ato do Espírito Santo, né? Mas tem como título esse livro, Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, nós vamos ler o versículo 9 ao versículo 11. Diz assim, é isso mesmo? Atos 9 a 11. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem e recebeu ocultando-os aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir, né? Vou suspender mais um pouquinho aqui, irmão. Aí vai ficar melhor, né? Aí, né? Então, irmãos, nós vamos estudar o título da lição, na verdade, né? Lição 3, Ascensão de Jesus, ou a subida de Jesus. Esse estudo tem como objetivo que ao final dessa lição você entenderá como foi a transição entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, né? A ressurreição e a ascensão, a subida de Cristo, né? Preparando o caminho para a vinda do Espírito Santo. Qual era a promessa? A promessa é que ele iria para o Pai e não deixaria órfão, mas mandaria o Consolador, o Espírito Santo. A ascensão de Jesus é um marco tanto histórico como espiritual, né? O histórico porque encerra um ciclo de vida terrena de Jesus. Então, essa passagem, né, o ministério de Cristo aqui na Terra se encerrou e agora está à destra do Pai nos céus. Nós vamos ler Atos 2, 33. Os irmãos acompanhem aí. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, eu tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, isso aqui, Pedro dando o discurso dele, né? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Então, o cumprimento dessa promessa estava ali acontecendo naquele momento, no dia do Pentecostes. E Pedro, né? O apóstolo Pedro, dando esse discurso, explicando, na verdade, né? Peço aos irmãos também que abram suas Bíblias em Efésios, né? Efésios 1. Efésios 1.
Só um instantinho aqui. Nós vamos folhear, né, a Bíblia, Efésios 1, 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu. Então Cristo está à destra ou à direita, lá com o Pai, nos céus, né? Acima de todo principado. Então, Cristo está acima de todo principado. Poder, potestade, domínio. De todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, Deus o exaltou, né, de sobremaneira, né, a este que nos veio até nós, o Cristo, o Messias. E aguarda a ordem para a sua segunda vinda, como prometido. Então, Cristo está aguardando a ordem dada pelo Pai para que ele volte e restabeleça, né, o que era desde o princípio. Mateus 24, vamos abrir a Bíblia em Mateus 24. É assim mesmo. Mateus 24, 36, 44. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então já está explicando assim. Assim como foi naqueles dias de Noé, serão parecidos, né? E os irmãos já sabem como que foram os dias de Noé. Tempos violentos, né? Muita coisa, né, acontecendo. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo na moinha, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois que não sabeis a que hora vides o Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis, né? Muito tem se indagado sobre a vinda dele, de Cristo, né, a este mundo, o retorno dele, a sua segunda vinda, mas aqui ele já deixa claro, né, que o dia e a hora não sabemos, mas que nós estejamos vigilantes, né? No 44 ele diz, por isso estáis apercebidos também que o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Naquela época de Noé, estava tudo normal, pensava que não ia haver o dilúvio e houve o dilúvio, né? Então, irmãos, é tempo de preparar, né? Também é espiritual quando abre a possibilidade para a descida do Espírito Santo, como escrito por João, que ele, Jesus, não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, e para isso ele precisava ir, né? Então aqui, irmãos, é um cumprimento também que está no relato do livro do Evangelho, né? De João, na verdade, né? João, deixa eu ver aqui, João 16, né? 16, versículo 7. Nós vamos passear direitinho. Todavia digo-vos que, isso aqui, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Cristo já foi falando aqui, né, através do relato do Evangelho de João, mas é Cristo falando aos seus discípulos. Este evento não é isolado, ele é o único que acompanha uma sequência de narrativa, onde Lucas o faz de maneira segmentada por meio das suas perícoles, parágrafos e blocos. Portanto, precisa de uma grande atenção para que entendamos todo o texto dos evangelhos, bem como o livro histórico de Atos dos Apóstolos, né?
Percebe-se em Atos a ênfase continua na pessoa de Jesus, Cristo, mas sob a perspectiva de relembrar suas ações, promessas e ordenanças por meio do poder do Espírito Santo. E é Ele quem tem o poder de nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus havia ensinado, né? Então, o Espírito Santo tem esse poder, né, de relembrar a nós o que o Cristo nos ensinou ou deixou para os seus apóstolos. Vamos falar nesse primeiro tópico, a morte e ressurreição e ascensão. Morte, ressurreição e ascensão, né? Esses três eventos, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus ao terceiro dia e da ascensão de Jesus ao céu, logo após ter passado 40 dias com seus discípulos. No espaço aproximadamente há 40 dias, Jesus esteve ainda com seus discípulos aqui, dando instrução, né? Estão intimamente ligados um ao outro. Sem morte não haverá ressurreição nem ascensão, né? Então esses eventos estão ligados um ao outro. Tem que haver esses acontecimentos, né? De fato, Jesus ter morrido e vencido a morte, por si só seria importante para compreendermos seu poder de soberania. Entretanto, ao ascender aos céus, após ter passado aproximadamente 40 dias com seus discípulos, logo após sua ressurreição, faz cumprir aquilo que ele mesmo havia prometido, isto é, sua palavra sendo confirmada, né? Então, esses fatos já teria sido premeditado, né, predito, né, por Cristo, né, que ele passaria, né, sofreria ali e a um tempo ele seria glorificado. Lucas, de forma minuciosa, faz com que Atos dos Apóstolos seja uma continuidade daquilo que ele narra no Evangelho. No último capítulo do Evangelho, Lucas 24, né, o autor fala sobre a ressurreição e o resgate dos discípulos que estavam retornando a Emaús. Aqueles dois discípulos, né, estavam indo em direção a Emaús. Em seguida, Jesus aparece aos seus discípulos e encerra dizendo: ele os levou para Betânia e em seguida, despedindo deles, foi levado ao céu. É esse capítulo aqui de Atos, né, logo no início de Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, que eles estão na cidade ali, na Galiléia, né, na cidade de Betânia, um monte chamado das Oliveiras, né? Então, é interessante, né? Jesus levando, conduzindo eles. Quando Lucas inicia Atos, ele já faz um breve resumo de como havia concluído o Evangelho, porém com uma grande ênfase na obra do Espírito Santo. Atos de 1 a 5, né? E fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, né? Jesus tinha essa capacidade de ensinar. 2. E até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, né? Aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, os irmãos, perceba que aqui no 2, que fala assim, até o dia em que for recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então, o Espírito Santo já atuava ali no meio dos discípulos também, né? E os quais também, depois de ter havido padecido, apresentou-se vivo com muitos infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a respeito do reino de Deus. Estando com ele, determinou-lhes que eles não assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E foi no dia do Pentecostes que cumpriu-se, né, essa passagem.
E no verso 6 ele começa a apresentar a ascensão com mais detalhe que não havia narrado então. E aqueles, pois, que se havia reunido, perguntar dizendo, que nós... aquele, pois, que se havia reunido, perguntar dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Então, Cristo fala, né? Ele diz, não vos pertence saber os tempos nem a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que havia sobre vós, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, a promessa era essa, que receberia a virtude do Espírito Santo, seria testemunha, começando por Jerusalém e a Judéia e até os confins da terra. Samaria até os confins da terra, né? Uma sequência. Na ascensão narrada por Lucas, em Atos, percebemos a ênfase da pneumatológica, Atos 1:5, né? Através do Espírito, né? Do sopro do Espírito. A perspectiva da escatologia, né? Os tempos do fim, versículo 6. E a soberania divina, capítulo 7, né? O poder de saber. E a natureza missiológica da igreja, quer dizer, seriam testemunhas, né? Teria que testemunhar, evangelizar. Sendo assim, é fundamental para a sã doutrina que a morte, a ressurreição e a ascensão posicionam a igreja a viver sob o senhorio de Cristo e sua palavra, para andar conforme a direção do Espírito Santo. Então nós somos guiados pelo senhorio de Cristo, conduzido pela palavra de Deus, né? E que nos dá poder para cumprirmos a missão de que Deus nos confiou para o presente, para o resgate dos perdidos. Então tem uma missão de resgatar as almas dos perdidos, né? As pessoas. A ascensão sela o término do ministério terreno de Jesus. Então a ascensão, a subida de Cristo, encerrou ali o ministério de Cristo aqui na terra. Mas a introdução de um tempo em que seríamos dependentes do seu Espírito, né? Na verdade, nós dependemos, o próprio Cristo disse que sem Ele nada poderíamos fazer, né? Então nós falamos a morte, ressurreição e ascensão. Uma coisa está ligada à outra. Não haveria essas três sequências se não houvesse a morte, né? Porque para haver morte, para haver ressurreição tem que ter morte e a ascensão, né? A subida de Cristo aos céus. Segundo tópico, humilhação e exaltação. Da humilhação de Cristo, que foi humilhado na cruz, né? Até a exaltação nos céus. Quando olhamos para a ascensão, vemos a exaltação de Cristo, que passou todas as fases da vida humana, exceto cometer pecado, fazendo isso por nós, como Paulo em 2 Coríntios 5, 21. Então, irmãos, vemos aqui que Cristo, ele passou por várias etapas, a única que não cometeu foi o pecado, né? Cristo não pecou, mesmo estando neste mundo, ele passou, segundo o quê? 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, já está dizendo, Cristo não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Como que ele fez? Se ele não conhecia, como que ele fez pecado? É porque ele tomou os nossos pecados, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas fez-se, né? Tomou-se os nossos pecados para nos libertar da prisão, né? Que era o pecado. É vital para a nossa compreensão teológica que a exaltação de Cristo é parte da obra de redenção da humanidade. Então, a exaltação de Cristo, né,
faz com que a humanidade seja liberta, porque agora já não está naquele Cristo vencido, mas Cristo que venceu todas as coisas, né? Paulo, inclusive, cita em Filipenses 2 que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Para tanto, Cristo já está em posição de governo e, por isso, ele não apenas morre e ressuscita para nos salvar, mas sua ascensão e posição à destra de Deus põe como Senhor. Então, essa posição de Deus, de Jesus à destra do Pai, é de governo, de governar já junto com o Pai, né? A destra, está ao lado. Todo governo, né? Ele tem alguém que apoia, né? E Cristo está aqui no governo do nosso Deus. Isso faz diferença e impacto, inclusive, na nossa estrutura litúrgica. Nossos cultos são cristocêntricos, centrados em Cristo, né? Por isso que nós não elevamos nossos pensamentos a Yahvé, não, é cristocêntricos, né? Nossa adoração está condicionada aos dois estados de Cristo. Cada vez mais clamamos por um resgate e esse tema que é fundamental para a nossa fé. Foi Paulo o autor bíblico que mais falou sobre a exaltação de Cristo. Ele traz também uma condição que os salvos herdam em Cristo, como citado em Efésios 2, vamos ler Efésios 2, 4 e 7. Né? Efésios 2, 4 e 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, Cristo nos vivificou, né? Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, na verdade, nós estamos governando com Cristo, né? Se nós assentamos nos lugares celestiais, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, né? E Cristo tendo misericórdia de todos nós, né? Isso. Esta condição traz uma temática também escatológica, que é a vitória sobre o mal, e que também está ligada aos que o seguem, e nele somos mais do que vencedores, né? Por isso que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Assim como a ascensão introduz um novo tempo para os cristãos na terra, que é a presença do Espírito Santo na festa do Pentecostes, ela também faz prelúdio da restauração de todas as coisas, como afirma C.S. Lewis, né? Esse que é o nome do pregador, né? C.S. Lewis, um grande pregador da palavra de Deus, e ele fala isso, né? Que a presença do Espírito Santo e na festa do Pentecostes também traz o prelúdio de todas as coisas, quer dizer, Cristo concluindo todas, assim como ele ascendeu exaltado a experiência dos filhos de Deus, é que alcancemos o último estágio de condição do salvo, a glorificação. Como Cristo foi glorificado, né, como Cristo foi exaltado, assim nós teremos a glorificação dos nossos corpos mortais em corpos celestiais, né? Então nós falamos, o primeiro tópico, morte, ressurreição e ascensão. Segundo tópico, humilhação e exaltação. E agora entramos no terceiro tópico, né? Terceiro e último tópico, depois de conclusão, a presença constante de Cristo. Então, ele fala que permaneceria conosco até a consumação dos tempos. Entre a ascensão e a segunda vinda, onde está Cristo? Como já citamos em referência anterior, ele está à destra de Deus, mas enviou o seu Espírito Santo. A sua presença nos condiciona para a missão de ir a todo mundo, né? O Espírito Santo. Em Mateus 28, 20, ele diz: estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, Cristo está não só à destra, mas como ele é Deus, ele também está conosco. Ele nos comissionou para isso e reparou
que o ato de ascender ao céu e posterior a sua ordenança de sermos testemunhas da sua obra até os confins da terra. Versículo 1, 8. Esta é uma condição que nós precisamos experimentar durante a missão até que ele venha, né? De levar a sua palavra àqueles que necessitam. Precisamos falar mais sobre isso. Jesus voltará. Então, irmãos, parece que nos últimos tempos os pregadores, a igreja deixou de falar um pouco da volta de Cristo. Mas será que é intencional mesmo? Será que isso é intencional? Né? Que as pessoas não estão, praticamente já não estão esperando, mas ele fala que virá de repente, né? Quando muitos não esperam. Então, irmão, você que está atento ao Evangelho, Jesus voltará. Com certeza ele voltará. Estão em missão e ele conosco, por meio do Espírito Santo. As primeiras igrejas, os primeiros cristãos, viviam sobre esta esperança. Lendo Atos dos Apóstolos, percebemos que eles aguardavam a segunda vinda de Jesus com muito fervor, né? Devemos, irmãos, aguardar a vinda de Cristo com esse mesmo fervor dos irmãos lá do primeiro século, né? A da igreja primitiva. Então, devemos proclamar, divulgar, falar, anunciar que Jesus voltará. Jesus está voltando, na verdade. Podemos considerar a partida de Jesus, sua ascensão, não como uma despedida, mas como uma mudança de natureza, como afirma John Owen. Nesse caso, a presença de Jesus com sua igreja, após a ascensão, muda de natureza. Ele sai de uma realidade condicionante do seu corpo físico para então se colocar em uma realidade transcendente, quer dizer, no espírito, né? Sendo assim, sua presença permanece constante, até porque um dos seus atributos que compõe a nossa teologia é a onipresença. Foi o que eu falei, né? Cristo está entre nós, ele é Deus, né? Ele também é onipresente, ele pode estar presente em todos os lugares. Ao ascender ao céu, Jesus também assume uma outra condição, de ser intercessor junto ao Pai. Veja o que está escrito em Hebreus 7, 24. Hebreus, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, né? Em Hebreus. Eu gosto de folhear, irmãos, a Bíblia, né? Impressa, né? É tão gostoso o barulhinho das folhas. Hoje a modernidade, né? A Bíblia eletrônica nos celulares, nos tablets, no computador, deixou a gente meio preguiçoso, a verdade. Nada contra, porque eu estou fazendo vídeo, também uso a tecnologia, mas a Bíblia impressa é muito boa. Aqui, Hebreus 7, né? 24 a 28. Diz assim, 24. Mas este porque permanece eternamente e tem um sacerdote perpétuo, né? A função do sacerdote é interceder, né? E Cristo, sendo sumo sacerdote, ele pode interceder por nós, né? Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Então, Cristo vive eternamente intercedendo pelos seus filhos. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Esse é Cristo, né? Mais sublime do que o céu. Porque não ressuscitaste como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Cristo não teve pecado, né, irmãos? Então, mas os sacerdotes, né, levitas daquela época, primeiro tinham que oferecer pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo em si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre, né? Então, na verdade, o Espírito Santo é o intercessor, né? Cristo está como intercessor diante do Pai.
destacando o versículo 25, né? Vamos ver aqui. Portanto, pode salvar perfeitamente, quer dizer, Cristo pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa é a função, né? Cristo tem feito por nós. A ascensão fez parte da vida da igreja. Após a ascensão, que é a precedida pela morte e ressurreição, Jesus é reconhecido como nosso Salvador, né? Jesus é reconhecido como Salvador, mediador, quer dizer, intercessor entre Deus e os homens, advogado, né, na verdade, e intercessor junto ao Pai. Ele intercede junto ao Pai. Concluindo essa linda lição, né, maravilhosa, que fala do Espírito Santo, né, da descida do Espírito Santo, irmãos. Concluindo, você viu que a ascensão é uma abordagem teológica que revela muitos pontos importantes sobre a natureza de Jesus e a forma como Deus tem de cumprir suas promessas, né? Realmente, Deus cumpriu a promessa na descida do Espírito Santo. Interessante que era uma das festas judaicas, né? E ele cumpriu dentro do cronograma da sua nação, né? Nas festas judaicas, né? Para não afetar a lei, né? Por isso que ele diz, eu vim para cumprir a lei. Muito, muito sábio o nosso Deus. A natureza de Jesus e a forma de Deus tem que cumprir suas promessas. Desde a sua humilhação, tornando-se humano, até a sua ascensão. Jesus deu todo o caminho que precisamos para percorrer como servos e igreja, né? Sua condição atual aquece o nosso coração de fé para seguir firme na missão, pois Ele mesmo enviou o Espírito Santo para estar conosco, nos fazendo lembrar sobre Ele mesmo e sobre a compreensão da sua palavra, né? Então, a função do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo do pecado, né? E para que ele se lembre do nosso Criador. Tem uma missão a cumprir. A missão é levar esse evangelho aos quatro cantos da terra para que Cristo possa, assim, retornar a este mundo e arrebatar sua igreja, né? Essa palavra também nos faz olhar para o céu. Sim, olhemos mais para aquilo que a palavra de Deus nos garante. É de lá mesmo que ele voltará, né? Na partida aqui, os discípulos olhavam para o céu. Os anjos que estavam ali, né, disseram a ele, varões galileus, deixa eu botar aqui, né, às vezes a gente se perde um pouquinho. Deixa eu botar aqui em Atos, né, só um instantinho, irmão. Olha só que interessante. Aqui. Então voltaram para Jerusalém, chamado... o versículo 11 aqui, que diz assim: estando com os olhos fitos no céu, eles estavam olhando, subia, e eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, que eram anjos, né? Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o visto. Então, Cristo descerá, né, para resgatar a sua amada igreja, né? Então, a ascensão é mais profunda do que achamos. É mais real do que um fato do passado, né? É histórico, mas é espiritual. Aqui o livro de Atos é um livro histórico, então ele detalhadamente, minuciosamente, né, investigado por Lucas, né, Dr. Lucas, esse livro, né, as cartas aqui carta de Atos, né, o livro de Atos, ele relata minuciosamente a ascensão de Cristo aos céus. E é histórico, mas é espiritual. Ele nos põe na missão. Agora é conosco, sua igreja, né? Nós temos uma missão, né? Vai em Marco, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora é conosco, a sua igreja. E eu quero completar a missão que ele me chamou. E você? E nós, né? Eu e você começamos exaltando o seu santo nome, né?
Para pensar e agir, já terminando o nosso estudo dessa semana, né, que fala sobre, o título aqui, a ascensão de Jesus, ou a subida de Jesus Cristo, né? Para pensar e agir, cada fase na nossa caminhada com Deus é importante, assim como percebemos que a ascensão é primordial para a história da salvação. Em qual fase você encontra hoje, né? Não menospreze os sinais da vinda de Cristo. Você reconhece à luz da Bíblia esses sinais? Essa é uma pergunta para cada um de nós, né, irmão? Todas as promessas estão se cumprindo, uma a uma. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, até o final da vida, né? Como você deve viver neste mundo diante desta realidade? Então, irmãos, nós vemos aqui, né, que Cristo, né, cumpriu. Ele foi humilhado, zombado na cruz, mas foi um vencedor e foi glorificado. Assim também será nós, né, quando nós estivermos com Cristo, quando Cristo nos resgatar do mundo do pecado e nos transportar para seu reino de glória, né? Vamos orar, agradecer a Deus pela essa oportunidade que Ele nos dá, a graça que Ele nos deu, né, da vida eterna, com seu Filho Jesus Cristo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, quero te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade de nós estarmos executando essa tarefa, de propagar o teu evangelho, e eles, de alguma forma, está sendo propagado através da rádio, da TV, dos vídeos de YouTube, nas igrejas, nas praças, nos jornais. Em todo canto é anunciado o retorno e a volta de Cristo. E sabemos que esses dias são os dias difíceis, mas são dias de esperança para aquele que te esperam, para aquele que almeja ver o dia e o retorno do teu Filho Jesus Cristo. Pai, nos dê fé, nos dê coragem, nos dê ânimo para continuar a cumprir o propósito da missão de levar este evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Queria te agradecer de todo o nosso coração. Quero agradecer pelos os irmãos que estão inscritos no nosso canal, neste canal. O objetivo desse canal, Senhor, é divulgar a Tua palavra, anunciar, ensinar, proclamar, Pai, para que outras pessoas conheçam a Ti. Nossa esperança está somente no Senhor, nosso Salvador. Abençoa todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo esta mensagem, que vão ouvir e ouvirão. Em todo o tempo, Senhor, Tua promessa é uma só, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso nós te agradecemos, te exaltamos, glorificamos. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você participou até aqui conosco, quero te agradecer. Convide pessoas para se inscrever no nosso canal, para fortalecer o canal, porque é um meio pela qual nós evangelizamos também, né? Esse canal, como eu sempre digo, é um canal missionário também. É um canal que quer despertar as pessoas para a leitura da palavra de Deus, né? Esse livro aqui, que tem, são mais de 2000 anos, né? Da era cristã, e ele está aqui para provar que não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus impressa, né, inspirada. E nesse mês de abril que nós estamos, todas as igrejas, a maioria das igrejas batistas, né, quero dizer aqui quase todas, né, na verdade, as igrejas batistas comemoram o mês da Escola Bíblica Dominical. Quero te convidar você para ir na sua igreja, né? Honrar os professores, o pastor da sua igreja, né? Vá lá, faça uma visita, né? Vai a uma igreja,
ouvir a palavra de Deus. É sempre bom ouvir a voz do Senhor. Tá bom, meu irmão? Então, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?